Em primeiro lugar, agradecer aí ao pessoal do Caio Junto para estar me chamando para mediar essa mesa, mas ao mesmo tempo falando que vocês não colocaram uma encrenca, né? Das boas. Eu agradeço a fala do Domiciano e da Isabela, acho que foram contribuições muito interessantes. E assim, eu vou começar a pontuar algumas coisas, primeiro me apresentando um pouquinho para quem não me conhecer, e até assim, o Domiciano, quando o Marcelo apresentou a gente ali fora, ele falou assim, não sei se eu vou falar alguma coisa que você não vai gostar, né? Ele fez uma fala assim, porque eu sou psiquiatra, né? Então, mas assim, eu sou uma psiquiatra diferente, então fica tranquilo, porque eu tenho uma passagem muito grande pelo campo da atenção básica, então, embora na minha formação tenha aí a questão do campo da psiquiatria, da medicina, essa coisa toda, mas eu trabalhei a maior parte da minha vida no campo da atenção básica em saúde, na saúde da família. E trabalhei na saúde da família num lugar onde ela se dava quase que toda dentro da favela, porque no município de Niterói, quando foi implantado o programa de lá, eles priorizaram, os gestores priorizaram, escolheram, eles não se propuseram a fazer um programa de saúde da família para cobrir 100% da população, até porque Niterói é um município de classe um pouco mais favorecida, tem uma classe média, um percentual de classe média um pouco melhor. Na época chegou a ser considerado o 4º melhor município em qualidade de vida do país. Então, os gestores entenderam que então o grande investimento de grana tem que ser em quem é vulnerável dentro dessa cidade que não é das piores, digamos assim, né? E a meta deles, então, foi cadastrar 30% da população, cadastrar na saúde da família 30% da população do município apenas, que eram as favelas e comunidades periféricas, né, da cidade. Então, eu passei 15 anos trabalhando dentro das favelas de Niterói, eu conheço quase todas. E sempre foi uma pessoa de serviço, então falo muito a partir do lugar do serviço. Então hoje estou aqui na universidade, mas muitas das questões que eu trago a partir do que elas me angustiam da minha vivência na comunidade, do que elas me angustiam, do que elas me provocam no estar com as pessoas dentro da comunidade, dentro da favela, dentro das casas, né? Na saúde da família a gente trabalha muito dentro dos domicílios, ao lado das famílias, né? E dentro dos serviços também. Então, assim, algumas das questões que foram trazidas aqui, eu fui fazendo algumas anotações, por um lado, foram muito importantes para me gerar uma reflexão que nem sempre a gente do campo da medicina consegue fazer de forma fácil, né? A nossa formação é muito biomédica, a nossa formação passa muito pela questão de pensar o diagnóstico, a doença, né? E eu estou fazendo uma pesquisa no meu mestrado em que eu estudo o trabalho que a gente fazia lá em Niterói. E aí eu fiz umas entrevistas com as supervisoras que trabalharam comigo, e é muito interessante que todas elas fazem a seguinte fala: quando você trabalha na saúde da família, investido mesmo, compreendendo o que é aquilo, sendo guiado por uma questão ético-política mesmo naquele trabalho, você sai de lá transformado, você entra um e sai outro. Não é possível entrar e sair do mesmo jeito, porque a gente é perpassado pela vida daquelas pessoas o tempo inteiro. Então, não tem como a gente sair dali da mesma forma. A gente ouve isso também das pessoas que trabalham com consultório na rua, né?
A gente ouve isso das pessoas que trabalham no campo da redução de danos, que trabalham junto a essas populações, digamos assim, que são colocadas nas margens sociais, né, que são excluídas, né, do pessoal que vai trabalhar com a questão da prostituição, né. Então, é um aprendizado para a vida, né. No entanto, a gente, quando está no serviço, está nesses lugares, a gente não encontra tempo de refletir, porque é um trabalho duríssimo, que nos pede muito, que nos exige muito, que nos põe no fazer o tempo inteiro, e nós médicos somos horrorosos porque somos praxis pura, né? A gente quer fazer e resolver o negócio todo, né? E isso não é bom, né? Então, a gente poder parar e escutar essas falas e fazer algumas reflexões é extremamente importante. Eu acho que assim, estou extremamente agradecida de poder estar aqui nesse momento e até estar nesse lugar de ter que falar alguma coisa a respeito dessa mesa, né? Porque faz a gente se implicar muito, né? Eu fiz algumas anotações assim, né? Uma delas, uma questão que o Domiciano falou e que eu tenho pensado muito sobre isso, é a questão dessa diferença aí, né, entre o emprego e o trabalho, né, que ele falou aí mais no finalzinho, né? No momento que a gente está na universidade como professor, eu acho que a gente tem que pensar muito que a gente está aqui para formar trabalhador e, no caso aqui da medicina, que é o meu campo, um trabalhador de saúde, né? E o trabalhador, aquele que não é só empregado, né? Ele precisa pensar o seu trabalho. Então, esse é um elemento que eu acho que é fundamental da gente estar atento, né? Não basta eu ir para a atividade e fazê-la, eu tenho que ser capaz de refletir sobre ela em algum momento, porque senão, ou esse fazer será adoecedor, porque as condições com que a gente trabalha às vezes são difíceis, ou esse fazer começa a ficar alienado mesmo. Eu vou repetindo, né? Eu me alieno em relação ao meu trabalho. Eu vou repetindo e vou fazendo do mesmo jeito, sem pensar o que eu estou fazendo. No entanto, eu tenho uma grande preocupação de que a gente ainda vê uma separação muito marcada entre quem pensa e quem faz. Então, essa é uma das questões que eu queria um pouco problematizar e talvez até ouvir vocês da mesa, né? Muitas vezes quem está lá na atividade de campo, quem está lá na atividade que se dá no território, que é aquele que faz, não encontra tempo nem espaço, até porque os gestores não garantem isso quando essas coisas acontecem no serviço público, né? A gestão não garante horários de se sentar e de se refletir o trabalho, né? Tem que produzir, essa é a lógica. Então, eu fico me perguntando isso. Como é que a gente vai fazer, que no meu entender é um aspecto importante, como é que a gente vai fazer para unir a gente que está fazendo lá no território, seja a redução de danos, seja a questão do matriciamento, né, as ações que a gente faz no território, com o pensar que está muito dentro da academia ainda, né? E eu, depois que entrei para a universidade, comecei a me debater muito com isso, porque eu acabei topando o desafio de representar a universidade no Conselho Municipal de Álcool e Drogas, de Políticas de Álcool e Drogas, que é uma tarefa extremamente árdua, porque é um campo onde a gente se propõe a discussão política, mas é um campo extremamente perpassado
pela questão da doença e da religião, do campo da doença e da religião, né? O tempo inteiro, fortemente. E aí eu fico pensando assim, então a gente tem que ser delicado para a gente poder estar naquele espaço sem criar tal animosidade que nos afaste dessas pessoas e que a gente possa ajudá-los a irem refletindo e conseguindo olhar os aspectos que a gente quer trazer de colaboração, mas ao mesmo tempo é muito difícil, né? É incômodo para a gente, né? Se ver diante de uma briga que eu olho assim e eu digo assim, cara, é um gigante, Golias e... como é que é o nome do outro lá? Não é Davi e Golias, porque assim, o poder da mídia em relação à questão da doença e dos aspectos aí de punição e da religiosidade é enorme, né? Então, uma questão que apareceu muito para mim durante a fala de vocês é assim, eu queria pensar como que a gente consegue unir o que a gente produz de pensamento aqui dentro, o que a gente consegue ampliar do olhar da gente, o que a gente consegue enxergar como potente na produção de autonomia com essa realidade do território. Porque a gente chega, por exemplo, na unidade de saúde e o que a gente encontra são os profissionais que dizem assim, não tem mais nada para eu fazer nesse caso, esqueça o assunto, não tem mais nada, né? Ou então a gente já chega até o usuário mesmo de substâncias que a gente vai tentar fazer uma intervenção e na conversa com ele você leva meses onde a única demanda dele é eu quero ir para a comunidade terapêutica, eu quero ir para a comunidade terapêutica, se não for isso eu não consigo, se não for isso eu não faço. E a gente problematiza, mas você já foi 4 vezes, e 4 vezes nada aconteceu, o que você acha que vai ser diferente dessa vez, né? E a gente vai tentando ali. E, ao mesmo tempo, a gente entende que isso só tem esse discurso, é só isso. Isso está numa cultura. A gente vive hoje uma cultura, pelo menos aqui na nossa região, né? Onde não existe solução que não seja internar as pessoas nas comunidades terapêuticas. E então o ponto que eu queria devolver a palavra para vocês, e aí a gente abrir o debate, é um pouco assim, como é que a gente muda essa cultura sem sofrer tanto, porque assim, a gente sofre muito nesse processo. Não sei se é possível também a gente trabalhar nessa mudança cultural, né? Que estratégias vocês usam para conseguir ter essa paciência desse tempo lento, né? E como que a gente faz para conseguir unir quem está na prática com quem está pensando ela e a partir daí a gente ter mais chance de promover essa mudança cultural, né? E eu queria só fazer para finalizar um outro ponto assim, porque tanto Isabela quanto o Domiciano falaram da questão da autonomia, né? Da importância da gente trabalhar com as pessoas no sentido do desenvolvimento da autonomia como uma capacidade também dessas pessoas de pensarem, fazerem escolhas, né? Mas eu gosto de pensar a autonomia também a partir da ideia, porque aí eu trago um pouco isso da coisa da desinstitucionalização dos pacientes durante a reforma psiquiátrica, né? No começo lá da reforma psiquiátrica. A gente tentava trabalhar muito com uma ideia assim, de que para esta pessoa voltar para o vínculo social e conseguir viver mais, de forma mais autônoma possível, ela que foi institucionalizada e dela foi tirada toda a possibilidade de autonomia, a gente precisaria criar redes de suporte o mais amplas possível e o mais espalhadas possível
para que ela então tivesse onde circular com a sua singularidade e, consequentemente, não dependeu unicamente do CAPS, não dependeu unicamente do serviço hospitalar, não dependeu unicamente da saúde mental. Então, eu gosto de pensar a autonomia como a criação de redes de ampliação dos pontos de uma rede onde as pessoas possam estar buscando a sua circulação para que elas se tornem cada vez mais autônomas. Então, assim, eu queria ouvir um pouquinho vocês a respeito dessas questões. Obrigada. Bom, obrigado pelo seu estímulo aí à reflexão. Eu não sei se eu vou conseguir chegar a uma resposta, eu vou tentar colaborar. Eu acho que uma coisa importante, que é essa transformação cultural, né? Eu acho que me fez bem pensar assim, que a política que a gente não aceita, ou pelo menos não colaborou para que ela existisse, que é essa baseada na abstinência absoluta, né? Eu levei um tempo para entender, até o dia que eu entendi que o que chamam de tratamento, na verdade, a palavra tratamento significa parar de usar, né? As pessoas falam, fulano precisa de tratamento, ele precisa parar de usar, e que isso não era definidor de tratamento. Outro problema que eu encontrei foi que as pessoas que buscam o cuidado, geralmente, você tem razão, as comunidades terapêuticas estão muito arraigadas na cultura da população, deles qualificarem ou requalificarem o trabalho, que o papel desse cuidado, o papel do tratamento, não é exatamente a abstinência. A abstinência seria o objetivo de um tratamento, né? Você não pode pegar o objetivo, e essa é a minha crítica, pegar o objetivo e botar na porta de entrada, que é no mínimo injusto, né? Você fala, para fazer o tratamento você tem que parar. Se já é um objetivo, a pessoa não teve nem tempo para viver isso. Então, o que nós chamamos de tratamento não pode ser chamado de abstinência, seria a produção de alguma coisa que talvez inclua até a abstinência. Eu acho que tem muita gente em situação que não dá mais para usar, tão deterioradas assim, detonadas, que não. Mas essa ideia de que a abstinência ela não pode ser colocada na porta de entrada, ela é o objetivo do tratamento, um dos maiores objetivos. Eu acho que isso me ajudou a entender, e eu consegui entender por meio da redução de danos, que é também vou chamar de tratamento nesse segundo sentido. É um cuidado que permite construir junto com aquela pessoa uma alternativa. Acho que o melhor exemplo, quem me deu foi o Antônio Lancetti, naquela coleção Saúde e Loucura, aqueles livrinhos, né? Num deles tem o Lancetti conta uma historinha que explica bem, que é a história do Pedrão. O Pedrão, ele é quando começou o programa de saúde da família no Brasil, começo dos anos 80, ele coordenava um PSF em São Paulo, em Osasco. Osasco é periferia de São Paulo. A história se passa na periferia de Osasco. É bem lá na frente mesmo. E muita pobreza. E aí chega no PSF uma informação, olha, tem o Pedrão da favela tal que vai se matar. Ele está violento, está bravo, então os caminhos que tinha para essas soluções era a clínica psiquiátrica convencional, que não ia ter conversa, ia terminar em nome da saúde dele e da preservação da vida dele, botando uma camisa de força e levando. O outro era a polícia, né? Polícia que ia virar uma confusão, ele ia agredir, ele ia perder, porque os policiais iam dominá-lo e levá-lo, muitas vezes, ou para o hospital psiquiátrico, ou até mesmo para a cadeia, dependendo da agressão. Então chegou essa informação no PSF, aí eu não sei se é uma psicóloga e uma enfermeira, ou uma psicóloga e uma assistente social, mas duas técnicas foram atender esse chamado. Aí chegaram na casa do Pedrão, o quadro era esse, um negrão, grande, muito forte, pobreza total, violento, em um claro estado completamente perdido, atrapalhado, e suicida. Ele dizia, eu vou me matar, e eu sou mulher, falava para as duas, eu sou mulher, ninguém acredita em mim,
eu não aguento mais, eu vou no meio. E gritava isso, ia mesmo se matar. A ideia dele era essa. E a demanda dele era, eu sou mulher. Por nosso olhar, é difícil olhar um negão dizendo eu sou mulher, a gente não acredita, né, pelas evidências, né? Até porque nós deveríamos estudar um pouco a questão da identidade e perceber que o avanço, segundo o Stuart Hill, na produção de um trabalho chamado A Construção da Identidade na Pós-Modernidade, ela, na questão sexual, ou é sexo masculino ou é sexo feminino. E a gente já descobriu que o que pode fazer a gente mais ou menos feliz ou infeliz, não é ser do sexo masculino ou feminino, mas é o que existe entre as duas coisas, que é a sexualidade, né? E aí o Pedrão dizendo que ia se matar, e uma hora ele apontou para as duas, muito bravo, e falou: olha, vocês têm uma semana para resolver o meu problema. Passou a bola para elas na fogueira. Aí elas foram embora, apavoradas, e chegaram lá sob a supervisão do Lancete. Ele falou: não, quando completar uma semana eu vou com vocês até lá. E foi, depois de uma semana chegaram lá. Nossa, o Pedrão estava pior ainda. Muito bravo, não aguento mais, eu sou mulher, vocês não acreditam, ninguém acredita em mim, eu vou me matar. E eles deixaram ele falar tanto que uma hora ele cansou. Aí sentou na soleira da porta, né, e acalmou um pouco de cansaço. Aí o Lancete olhou para ele e falou: senhor Pedrão, você disse que ninguém acredita em você, cara. Eu nunca vi uma mulher deixar a casa suja, que nem da sua casa. Olha o seu banheiro que sujeira, olha o seu fogão, cara. Mulher não deixa isso aí, não. Então você tem uma semana para mostrar para mim a outra parte da mulher que você disse que é. E foram embora. Passou uma semana, eles voltaram. A casa, o barraco, estava relativamente limpo, o banheiro estava relativamente lavado, o fogão estava relativamente limpo. O Pedrão não falou de suicídio, não falou de nada, estava sorrindo. E aí tem que dar um desconto agora para a estética, porque eu não sei se estava bonito do jeito que nós imaginamos a beleza, né? Pela primeira vez ele estava vestido de mulher e maquiado. É essa parte que eu não sei se estava bonito para mim, mas foi a primeira vez. E feliz, sorrindo, na cozinha tinha tudo limpinho, tinha uma mesinha com uma toalhinha, uma garrafa de café, 4 xícaras. E ele esperando a equipe chegar para eles tomarem café e conversarem. Então, esse do exemplo do Lancete, ele mostra para nós o que nós chamamos tecnicamente de vínculo. Então, o vínculo se dá não é a partir do momento que o outro nos aceita, mas a partir do momento que a gente aceita o outro. Acho que o Paulo Freire trabalha bem isso na pedagogia do oprimido, né? O opressor é que tem que dar o primeiro passo para o oprimido aprender como é que faz. E aí ele repete. E aí, tendo sido se vinculado numa boa, feliz, ele aceitou a presença deles, aceitou o convite para ir até o centro de saúde. E tendo se vinculado numa boa, ele aceitou a presença da psiquiatra que cuidava desses casos. Tendo aceito a psiquiatra, ele aceitou participar das caminhadas que ela fazia pelo bairro com um grupo. Tendo aceito participar das caminhadas e assumir-se perante a comunidade, ele aceitou os remedinhos que ele tinha que tomar, porque estava na cara que ele estava completamente desequilibrado, sofrendo. E aí a pergunta que fica é essa: quem mudou? Foi o Pedrão ou foi a equipe? A resposta eu mesmo dou: foi a equipe. Muito mais difícil mudar uma pessoa que acha que está completamente certa, que é formada para isso, do que o Pedrão. O Pedrão bastou que ele fosse aceito. Na redução de danos a gente trabalha com isso. Aceitar as pessoas como elas são, as histórias que elas contam, por mais doidas que sejam, a gente pode até não entender ou aceitar, mas elas têm uma história. E acho que o papel de redutores e redutoras de danos, ele é difícil, é difícil aceitar o outro. A gente olha o outro, a gente, até por conta do exemplo do Stuart Hill da identidade. As pessoas, segundo ele, a identidade fica pronta quando a gente soma 3 coisas: a definição de sexo, a definição do nome e a definição profissional. Por isso que a gente fala, meu nome é Carmen e eu sou psiquiatra, né? É mais fácil trocar o seu nome, mudar o seu nome, do que a sua profissão. Porque profissionalmente você se tornou, tem a sua história ali, né? E na questão sexual, a gente também não sabia que entre sexo masculino e feminino existe, como eu falei, um mundo de possibilidades. É só no nome que não tem jeito mesmo de lidar, porque o nome também a gente não escolhe, né? A gente recebe. E aí entra de novo a influência religiosa. Na nossa sociedade, a gente recebe nome de Maria, de santo, é muito comum. Ou então mulheres que têm uma gravidez, é muito comum isso. Tem uma gravidez difícil, perigosa, e a mãe faz uma promessa
E se nascer, nasce com o nome do santo para o qual ela fez a promessa. Que é uma injustiça, porque é um que faz a promessa e o outro que paga, né? O outro que vai ter que arrastar. Mas eu acho que a produção de vínculo é a nossa grande, deveria pelo menos ser, a grande habilidade da redução de danos. E produzindo vínculos, você produz pessoas que vão se reconhecendo aos poucos e vão assumindo responsabilidades, né? E nunca oferecer a abstinência como... Porque é impossível você pegar uma coisa, como eu disse, é um objetivo, e colocar na porta de entrada. Comunidades terapêuticas, na minha opinião, não sei se tem alguém aqui que é de comunidade terapêutica, não tem, né? Aí a gente pode falar mais à vontade. É uma das coisas mais chatas do mundo. E que é isso, assim como normalmente nos hospitais psiquiátricos também. Você para e aí nós vamos fazer o tratamento. É o contrário, faz o tratamento, que aí quem sabe você pode até parar. O cachorro não prestigiou dessa vez. Então, eu queria comentar essa questão do trabalho, da prática, né? E aí, quando você coloca assim, como fazer diante dessa cisão, né? Uma separação que ainda se apresenta muito, né? Entre teoria e prática, entre pensar e agir, né? E de como que muitas vezes o profissional que está no cotidiano ele é engolido pelas metas, né? E esse processo reflexivo, esse movimento mais reflexivo com o próprio sujeito com que a gente trabalha, ele fica prejudicado. E aí o que eu queria falar sobre isso é que a gente tem que encontrar a forma de fazer isso, sabe? Essa separação, sabe, prática, ela não é definitiva, ela não é necessária em qualquer... ela não é intransponível, isso não é intransponível. Eu acho que a gente tem que pensar assim, o que torna ou nos faz parecer que há algo intransponível nesse modo de trabalhar baseado no produtivismo, no cumprimento de metas, né? No agir sem pensar, ou no ficar pensando longe do agir. Como que a gente construiu essa ideia de que isso é intransponível? E aí, tem um ponto assim, que eu acho que ajuda a gente a entender, e que é uma provocação importante para todos nós, para todas nós, que é pensar assim, o quanto que nós concordamos e o quanto que nós discordamos de fato dessa organização do trabalho, sabe? Eu acho que enquanto nós não formos sinceros em relação a isso, a gente realmente não consegue transpor essas barreiras. Porque em muitos casos, nós também concordamos. Né? É possível sim fazer um trabalho, mesmo que no campo médico, que é mais preciso, né? Assim, de uma resposta focada ali. É possível fazer um trabalho que inclui uma escuta, só que essa mudança nessa organização do trabalho, ela gera perdas também, numa série de privilégios que eu não sei o quanto que a categoria também está disposta a aceitar. Né? Então, por que aceitar permanecer fazendo consultas de 5 minutos? Ah, não, mas é porque eu preciso atender tantos pacientes, porque a gente tem que apresentar o relatório. Ok, mas assim, se a gente simplesmente não fizer isso mais? Né? Ah, mas as pessoas vão ficar sem atendimento, mas vão ficar sem esse atendimento de 2 minutos. Né? E talvez elas passem a ter um atendimento de 15 minutos, de 20 minutos, que elas podem ser olhadas, né? Podem ser tocadas, né? Podem ser escutadas, e talvez isso produza algo diferente. Então, assim, nós também, em alguma medida, concordamos com o estado de coisas que se apresentam. As coisas não mudam, é porque nós consentimos, né? Tem a Chantal Mouffe, ela fala isso, que a hegemonia, ela se mantém por consentimentos. Que se nós não consentíssemos, né, se a gente tivesse que ficar o tempo todo sendo convencidos de que esse caminho é correto, a hegemonia não se sustentaria. Ela se sustenta porque a gente consente.
em algum âmbito a gente consente. Né? Não que isso seja fácil, aí a questão, né? Como fazer isso sem sofrer? Não é possível fazer sem sofrer. Não é fácil, é trabalho árduo, e é trabalho porque exige esforço, porque mudança exige esforço, porque não ter trabalho é manter as coisas como estão. Né? A inércia que não é trabalhosa, o movimento dá trabalho. Dá trabalho, é cansativo, frustrante. E aí eu fico pensando assim, como é importante nós termos espaços de encontro, né? Quando você diz assim, de como no final de um campo, de um trabalho de campo, a gente tem que sentar, trocar, conversar, relaxar, ficar junto, porque é extremamente cansativo essa lida, essa insistência, essa repetição. Então a pessoa mais uma vez quer ir para a comunidade terapêutica, você mais uma vez vai falar que não, e vai falar que não, e vai falar que não. No fim do dia, realmente, você está exausta. Mas não tem outro caminho. Outra questão que eu acho que ajuda a gente a suportar é lembrar que esses processos são históricos. São anos, são gerações. Então, a gente está trabalhando por resultados que nós não veremos pessoalmente. Assim como hoje a gente desfruta, né, de possibilidades que não fomos nós que construímos. Então, é paciência histórica, né? Não é paciência para um dia, não é paciência para um ano, é paciência para uma vida, é paciência para uma geração, é paciência para um processo inteiro, né? Eu acho que quando a gente olha dilatadamente, a gente consegue suportar melhor o nosso sofrimento cotidiano, porque eu sei que eu estou num trabalho que vai gerações. Nossa, quanta coisa já mudou, né? Eu estava lembrando disso, assim, dessas conversas sobre redução de danos. Há pouco tempo atrás, que eu não acho 20 anos, assim, é muito tempo, mas ao mesmo tempo é tão pouco, a gente era apedrejado. Né? Você era visto como marginal, como alguém que estava fazendo apologia ao uso das drogas. Né? Assim, a gente tinha medo até de ser preso quando falava de redução de danos. E tem ainda. Mas, assim, já podemos falar com um pouco mais de conforto, né? Assim, hoje eu não estou com medo, né? Mas eu já tive medo de falar de redução de danos. Então, assim, eu acho que pensar que essa paciência ela é histórica, né? Ela é de um processo inteiro, ajuda também a suportar o dia a dia, a frustração de trabalhar e voltar e falar assim, gente, mas não andou nada? Andou. E isso também, a gente não pode esquecer que anda, né? Talvez não, certamente não na velocidade que a gente pudesse se sentir mais feliz à vontade, mas anda. Queria só, para a gente abrir o debate, queria só agradecer vocês dois, porque assim, diminui a angústia da gente ouvir isso, porque esse é o tipo de coisa que a gente sabe, mas que a gente precisa ouvir de novo para se diminuir a angústia, né? E especialmente assim na sua fala, Domiciano, eu acho que você fala de uma coisa que eu me esforço por fazer no cotidiano com meus alunos, que é a gente pensar a possibilidade dessa escuta que se dá em vários momentos e que vai saindo do campo, porque eu vou para o campo com alunos de medicina. Então, eles vão querendo aprender a fazer anamnese, querendo aprender a fazer diagnóstico, querendo aprender a pensar o remédio. E aí, muitas vezes, eu trabalho com eles. Olha, a psicopatologia é isso, sim, o diagnóstico seria esse ou não seria esse. Mas, daqui a tanto tempo, a gente vai ver essa pessoa de novo, ou a gente vai ver um AVD, e aí ali a gente vai vendo. Mas como é que é a família? Como é que é mas como é que você chegou a essa situação? E aí como é que é isso? Como é que é aquilo? Então a gente vai ampliando para tentar construir exatamente isso, né? Um conhecimento daquele sujeito completo e não daquela pessoa que traz uma doença quando adentra ao consultório, né? Então, assim, o meu grande prazer no meu trabalho é achar que parte dessa turma que está aí um dia vai fazer isso com mais frequência do que a gente vê hoje na prática médica. Agora, eu achei a sua fala, Isabela, ela fez uma coisa aqui para mim que eu acho que é um ponto que talvez responda,
E aí me deu uma coisa nova, que é a gente pensar assim, nós da universidade estamos indo para o campo fazer os projetos de extensão, as aulas com os nossos alunos, né? Então, talvez a gente deva ser mais... exercitar em nós mesmos a possibilidade de ajudar os trabalhadores desses serviços a refletirem suas práticas. Porque eu acho que a gente, a universidade, ainda entra nos serviços questionando as práticas, mais do que se abrindo para refletir junto o fazer, né? Então, eu acho que talvez esse possa ser... Fiquei pensando assim, a partir da sua fala, que esse talvez possa ser um caminho, né? Então, vamos lá, sim, a gente não está satisfeito com esse fazer que é pontual, que muitas vezes é esvaziado do pensar, mas como que a gente também não julga e, ao julgar como que o outro faz, a gente também não fecha o espaço de diálogo, né? Então, a gente poder ajudar a promover essa reflexão. Está aberto aí para quem... Pessoal, a gente vai abrir para a rodada de perguntas agora. Como o tempo está um pouco curto, que a gente começou um pouco atrasado, a gente vai ter uma rodada de perguntas e eu vou pedir para quem quiser perguntar, vir aqui na frente e falar no microfone para todo mundo poder escutar, por gentileza. E ser breve também, para ajudar todo mundo. Meu nome é Regina, alguns me conhecem aqui. Então, esse debate para mim foi maravilhoso, essas falas, então tenho me comovido um pouco. E eu pensei na questão do cuidado e a questão da mobilização dos funcionários, né? Estou até conversando com meus colegas de trabalho, porque eu estou na docência, mas também estou no campo de prática, na gestão. Então, não é fácil estar nesses 3 campos e pensar como mobilizar. Então, eu pensei assim, algumas perguntas que eu coloquei. Como mobilizar o outro, onde a maioria não quer trabalhar, mas só quer emprego? E outra questão, funcionários adoecidos, como vai cuidar do outro que já está adoecido? Porque a gente que trabalha no serviço de saúde, a gente vê que, tanto na estratégia de saúde da família, quanto no serviço de saúde mental e da assistência social, da educação, a gente está no processo de adoecimento também. Então, como que a gente tem que fazer, né, para não adoecer tanto? Porque alguns se mobilizam, outros não querem se mobilizar e não querem se comprometer. Acaba que alguns ficam sobrecarregados nesse contexto, né? Ultimamente, a gente tem que cumprir metas. Isso aí está sendo colocado bem claro, porque, vou falar aqui, se os carros não cumprirem metas, a gente tem o risco de ser fechados, né? Outra coisa, como que fazer com que a academia fique mais próxima do campo de prática, né? Porque a gente ainda tem divergências quanto à questão do funcionário que está ali lidando constantemente. Aí eu gostei muito da Carmen falar, vamos olhar o funcionário de um olhar onde ele não tem que cumprir metas, mas ele é um sujeito também que está no processo de adoecimento, que ele é um sujeito também que tem que cumprir metas, que é um sujeito que chega ali e está com sofrimento do outro e acaba ficando sem empatia, né? E hoje em dia tudo tem um imediatismo, né? Tem que ser para ontem. Quando chega casos a nós, tem que ser para ontem. Não tem aquele tempo de espera, de analisar, de juntar a rede em si para a gente organizar uma intervenção ou escutar o outro, porque é difícil hoje ver profissionais que escutem o sofrimento do outro, a demanda do outro, né? E eu fico pensando qual que é o lugar que estamos hoje, né? Como pessoa profissional e ser humano, né? A gente fica só nessa conduta de trabalhar, né? Cumprir, vivenciar, ir para casa, descansar e retoma todo aquele fluxo. E como nós podemos nos organizar sem nos cobrar tanto? Que a gente tem que fazer o melhor, porque o outro está sofrendo, mas também nós sofremos também, né? E como mobilizar a gestão, porque às vezes a gestão não tem interesse de implantar ou criar formas, porque às vezes não tem recurso financeiro. Então, essas são algumas questões que eu estava conversando com meus colegas e falando também para
pensar, né, futuros profissionais aqui de saúde, nós estamos na lida, que não é fácil estar ali todo dia. Mas a gente precisa de parcerias. Eu acho que a abertura, nesse momento, com esse debate, é muito importante. Então, eu fiz várias perguntas aqui, não sei qual que seria melhor, né, falar daí, mas eu gostei muito da fala de todos. A gente está conversando ali e mobilizou muito nós. Obrigada. Fazer mais 2 perguntas para responderem? Eu queria direcionar a minha pergunta para o Domiciano, mas também fica aberta para a mesa. Eu quero aproveitar que não tem ninguém de comunidade terapêutica aqui e queria saber o olhar do senhor sobre as comunidades terapêuticas, mas eu vou convocar o senhor para uma discussão que saia das reflexões comuns que a gente tem nesse debate, né? Esse apelo à religião e ao silenciamento do sujeito, ao isolamento dele, além do utilitarismo do trabalho, de tentar uma suposta capacitação desse sujeito, e além dos interesses econômicos da internação nas comunidades terapêuticas. Eu queria saber o olhar do senhor fora dessas questões. Obrigado. Olá, bom dia. Então, meu nome é Eduardo, eu sou mestrando aqui em Psicologia, e algo que me questiona muito é a respeito da trabalhar a redução de danos, tanto em comunidades terapêuticas, tanto em grupos religiosos. Eu tenho um contato muito grande com esses grupos, e, no entanto, a gente vê essa questão da abstinência, totalmente e tal, da proibição dessas drogas. E eu fico pensando muito sobre essa questão de como pode ser o trabalho com esses grupos e dentro das comunidades terapêuticas, sendo que é o que mais está crescendo agora nesse governo, e, querendo ou não, é um campo de atuação do psicólogo também. Obrigado. Bom dia. Só acrescentar ao segundo menino que perguntou sobre as comunidades terapêuticas, se vocês têm, mas se o Domiciano sabe, tem algo a agregar sobre comunidades terapêuticas que fazem uso do ayahuasca, ou comunidades de daime, que é isso. Gente, eu pedi o Domi para eu responder primeiro, porque eu tenho uma tarefa doméstica para cumprir daqui a alguns minutos, e se der meu horário eu vou levantar e vou sair, mas eu espero que dê tempo, porque eu quero ouvir também o Dom responder essas questões. Então já deixo meus agradecimentos, se por acaso eu me retirar, entendam, por favor. Bom, a gente estava brincando aqui que dá um seminário essas perguntas que vocês fizeram, né? E, assim, na verdade, não tem intenção de responder, só fazer alguns comentários sobre as questões da Regina, né? Quando você fala do adoecimento, e o adoecimento do trabalhador, como cuidar de quem precisa de cuidados, né? Eu acho que o adoecimento, ele é de todos, né? Quem nos dera que nós estivéssemos na posição de cuidadores porque não fomos afetados pelo adoecimento. Então, esse adoecimento que é produto desse modo de vida, né, que é individualista, é baseado nesse produtivismo, né, na competitividade, ele nos atinge a todos, né? Então, nós também precisamos de ter esse mesmo olhar direcionado ao outro, para nós mesmos, para nossa categoria profissional, né, nosso lugar como seres humanos, como pessoas que compartilham de uma mesma comunidade, enfim, de um mesmo espaço de trabalho. E eu vou voltar, porque você volta um pouco nessa questão assim, mas nós temos que cumprir as metas, porque senão o CAPS vai fechar. E aí eu fico pensando assim, como que essas políticas de Estado, elas têm exatamente essa função, né? De dizer assim, olha, se vocês não cumprirem, vocês vão perder até o que vocês têm. Então, é uma exigência que você faz por uma coação, né?
que nos encurrala assim na parede, parece que você não tem saída, não só cumprir. Só que esse é o próprio mecanismo, isso é um dispositivo, né? Isso é um dispositivo de subalternização, de submissão, de submetimento, né? E quando a gente entende que as coisas não têm necessariamente que ser assim, que elas só são assim porque nós concordamos que elas sejam, a gente consegue começar a pensar em possibilidades, né? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, até a década de 70, né? Será que alguém imaginava que seria possível haver uma reforma psiquiátrica? Que a gente poderia tratar a loucura em liberdade? Né? Que a gente poderia ter dispositivos alternativos ao hospital psiquiátrico? Né? E que a gente conseguiria organizar um sistema de saúde mental que desse conta dessa demanda, né? Talvez até então os profissionais fossem coagidos da mesma forma. Não tem que ser assim, não tem outra forma de fazer. Então, a construção de outras formas de fazer, ela se dá no chão, no cotidiano do trabalho. Né? Quando o Domiciano falou a diferença entre política pública e política de Estado, usando essa analogia, né, de que uma política é feita por quem trabalha, por quem atua, por quem faz, por quem conhece o cotidiano, e uma outra que é feita por um Estado que define o que o profissional da ponta vai fazer. Então, somos nós, profissionais, né? Eu acho que estou me colocando junto com vocês nessa, mas são os profissionais que estão na ponta que são aqueles capazes de promover mudança, de promover reforma, de mudar o estado de coisas. Eu sei que parece intransponível, gente, mas quanto mais a gente achar que é intransponível, que é impossível, que é impenetrável, mais a gente colabora para a manutenção das coisas como são. Agora, isso a gente não faz sozinho. Esse é o lugar do movimento social, né? Então, o movimento pelo SUS, né? O movimento pela reforma psiquiátrica, a luta antimanicomial, o movimento de redução de danos. São esses movimentos sociais, movimentos coletivos, que nos ajudam a construir coletivamente resistência a esses modos de trabalho adoecedores, né? E é ação política, né? Não claro que se eu sozinha resolver que eu não vou cumprir minha meta, eu vou ser afastada, vou ser demitida, vou ser, né, punida de alguma forma. Mas se nós fizermos isso via movimento social, via política pública, né, a gente ainda temos e temos que batalhar todo dia por isso, nós ainda temos mecanismos democráticos de construção de política pública. Nós temos as conferências, né, nós temos os conselhos, nós temos os fóruns, que são esses espaços de construção de uma outra política, né, no campo da saúde, né? Então, assim, vamos dispor desses lugares, ocupar esses lugares e continuar afirmando a necessidade de mudança, né? Eu não vejo outra alternativa. E que é uma outra questão que eu quero comentar, e já vou passar para o Domiciano, sobre RD e grupos religiosos, que o Eduardo perguntou. Eu vejo essa possibilidade, Eduardo, da mesma forma que eu vejo a possibilidade da gente trabalhar com feminismo dentro de células de igreja evangélica, né? Eu tenho uma colega, a Geise, ela defendeu o doutorado ano passado, e o trabalho dela foi sobre mulheres evangélicas feministas, né? E é um trabalho fantástico, fabuloso, né? Que mostra como que essas mulheres se auto-organizaram para trazer princípios, né, associados à lógica da igualdade, né, da justiça, né, da recusa às violências, né, no campo do machismo, né, do patriarcado, das violências, né, das opressões de gênero, para dentro de uma célula de uma igreja evangélica. Então, é possível fazer redução de danos dentro de um grupo religioso? Sim, desde que você consiga trazer para esse grupo esses princípios que nós nomeamos como princípios de redução de danos, né? O reconhecimento da autodeterminação dos sujeitos, de que os sujeitos são capazes de se autodeterminar, de encontrar soluções, de responder, de serem autônomos diante do seu uso, né? Agora, mantendo a abstinência como porta de entrada para qualquer trabalho, aí eu já acho que complica. Então, se você consegue trazer os princípios da redução de danos para o grupo religioso, acho que é possível, né? Eu acho que o desafio está nisso, né? É uma questão de princípios e não de práticas, né? É isso, gente.
as perguntas. Quer aprofundar? Pode. Passar. Passa mais. Eu vou tentar então resumir e resumir não é só por causa do tempo, né? Porque resumo ajuda a gente que não consegue responder mesmo, né? Não sabemos, eu não sei muita coisa disso. Mas mesmo sabe muita coisa disso que eu trabalho, tem muito mais. Tem um poema do Paulo Mendes Campos, que é mineiro, né? Paulo Mendes Campos. Ele dizia, o poema é o seguinte, quando eu digo que me conheço demais, logo vem o demônio e diz, tem muito mais. Então é um poema que mostra que o conhecer-se é de Deus, é uma coisa boa, positiva. E o demônio é negativo, do mal, mas quem faz o bom papel é o demônio, né? Tem muito mais mesmo, né? Eu parto do princípio assim de que, buscando o apoio do Dr. Dartil Xavier da Silveira, que é um psiquiatra lá de São Paulo, ele tem uma definição muito boa. Ele fala assim, o contrário de dependência não é abstinência, o contrário de dependência é liberdade. Então, qualquer trabalho que tenha que ser estruturado a esse respeito tem que se basear na liberdade, que é aquilo que o outro não conhece ainda. Ele é um dependente, essa experiência ele já tem, né? Então eu gosto muito de pensar, isso me ajudou a caminhar bastante na redução de danos. Então também o que me ajuda, assim, a questão da gestão. Eu acho que aí eu sugiro ter um trabalho do Alain de Botton. Alain de Botton escreveu um trabalho, a gestão como doença social. Não é a gestão que vai, no caso da saúde, consertar a saúde ou ser uma alternativa de saúde. Ela é o retrato da doença. Então, a gestão como doença social. Então, é como se a gente fosse buscar a saúde onde não tem, né? Até porque eu acho que os depoimentos que a gente ouve a respeito dos técnicos que estão adoentados, normalmente se fala assim, estão ficando doentes. Não estão ficando, já estavam. Né? Porque acho que negar uma máxima na vida é assim, se tudo der certo, no fim a gente morre. É uma angústia que vem, e se a gente começa a pensar no assunto, a gente vem uma finitude muito grande, né? São coisas de caráter filosófico, e eu acho que é por isso que tiraram a filosofia do currículo escolar, que é para a gente não pensar mesmo, né? Quem sou eu, de onde que eu vim, para onde que eu vou, essas coisas, né? Falei, está filosofando, quer dizer, está viajando, não merece crédito. Eu acho que tem no trabalho do filósofo Nietzsche, no Assim Falou Zaratustra, ou Assim Falava Zaratustra, não lembro bem, que é uma discussão entre o profeta e o filósofo, né? E o profeta está dando dicas para o filósofo dessas coisas que compõem o dia a dia da vida de todo mundo, né? E uma hora o profeta perde a paciência com o filósofo e ele fala, porra, será que eu vou ter que gritar para você aprender a ouvir com os olhos? Será que eu vou ter que gritar para você aprender a ouvir com os olhos? Então, lançar a mão desses recursos que historicamente já estão disponíveis, né? Na busca de algo novo, baseado não na escravidão, mas nas dependências, mas na liberdade. Acho que nós temos, e esses caminhos sempre foram tumultuados. Acho que a tendência seria quase uma seleção natural, né? Se a gente começar a pensar mesmo, a gente vai parar o processo da vida, né? É só pensar que se você parar para pensar antes de uma relação sexual, você não transa, né? Vamos conversar sério antes de transar, né? Você sabe que isso pode dar um neném, que isso pode dar uma doença. Não há, ainda mais para homem que é mais fraquinho, né? O homem ele depende daquela ereção. Se você começar a falar sério, ele... Então eu acho que e também reformular o nosso pensamento, porque quando a gente fala de rede, Carmen citou o termo rede, né? Eu vou fazer um contraponto. Claro que não é só uma questão de discordar, e nem é discordância, mas é buscar o que isso pode... Eu tenho trabalhado com o pessoal, eu fico pensando quando a gente fala de rede, né? Na aranha que tece redes, né?
ela não faz rede, ela faz teia. Porque a aranha, eu acho que nós devíamos aprender a fazer teia, e não rede, porque rede é uma forma de prender. Né? Você vê um usuário de drogas que entrou na rede, coitado. Ele não tem escapatória, cara, ele está fechado por todos os lados. Né? Então, acho que teia é um negócio mais legal, porque não sei se vocês já ficaram se dedicando. Eu dediquei meu tempo na vida a algumas coisas que ninguém valoriza, nem eu, mas que me ajudaram um pouco. Essas aranhas que fazem teia, você não consegue ver ela fazendo, mas você acompanha a teia. Você vai lá de noite, está de um tamanho. Você vai no dia seguinte de manhã, ela chegou num ponto sem apoio nenhum. Então aconteceu um milagre, uma mágica. Ela consegue fazer um fio. Como é que ela chega lá? Você não tem onde se apoiar. E a teia é mole, ela não fica durinha para ela ir caminhando assim, né? Então eu acho que é meio que milagroso, milagre no bom sentido, né? De inventar. Eu acho que quem inventa são as pessoas mais livres, né? As pessoas prisioneiras de conceitos, prisioneiras de uma série de coisas, são o contrário das pessoas livres. Quanto mais livre a gente for, mais a gente inventa. Quanto mais a gente inventa, mais a gente cria. Aí é só pensar na dificuldade que a gente tem para criar, porque nós temos uma cultura de que quando a gente é criança, criação é arte, não é isso? Ou arte é criação. Nós apanhamos quando a gente faz arte. Então a gente aprende logo desde que a gente aprende, olha, não faça arte, não cria. Obedeça, aprenda a obedecer o mais rápido possível, que tudo vai correr bem. E a gente entra nessa. Então eu defendo a desobediência. Em todos os níveis, em todos os sentidos, sabe? Porque eu acho que quando a desobediência aparece, as pessoas podem não reagir tão maravilhosamente quanto a gente esperava, mas são mais honestas. Os desobedientes são muito honestos. Eu trabalho no dia a dia com a redução de danos, porque ela foi o caminho que me permitiu desobedecer. E claro, tudo vai ter outra máxima, tudo tem um preço. Tem, mas o preço já está dado, como eu falei. Se tudo correr bem, no fim a gente morre, né? Mas só para terminar, eu acho que dá para pegar as suas perguntas e depois de dar uma resposta mais objetiva que merece. Eu queria só agradecer, Domiciano, essa palavra teia que você falou, porque eu falo em rede, porque esse é o nome que está aí posto, a gente fala na rede de saúde mental, na RAPS, mas o meu conceito de rede é teia. É rede que se monta quando precisa e se desmonta quando precisa. Rede que sustenta muito quando é necessário e que deixa de sustentar quando a pessoa pode se sustentar sozinha. Então, eu gosto muito de pensar a rede no mesmo sentido de teia, ou seja, a gente vai tecendo quando precisa os vínculos, e quando não for necessário, a gente não precisa. Eu só tenho uma única preocupação. Eu acho que se não houver a garantia dos espaços de reflexão para a gente compreender quando é necessário a gente estar mais junto e quando é necessário a gente deixar mais solto, né? A gente fechar mais essa teia, fazer ela sustentar um pouquinho mais o tamanho da aranha, digamos assim, e quando a gente pode deixar ela mais aberta, eu acho que a gente acaba atuando só no frigir dos ovos. Deu problema, agora vamos olhar o problema. Então, então, assim, eu levo muito esse conceito para a minha prática, mas eu acho que a gente precisa refletir que para a gente trabalhar com teias, a gente precisa ter os espaços que nos permitam azeitar, fazer com que esses pontos da teia se unam com alguma regularidade, com que eles possam acontecer. Tá? Então, era só essa observação que eu queria fazer.
faltou comentar um pouquinho sobre comunidade terapêutica, mas não tenho muito a dizer de comunidade. Eu defendo, inclusive, o uso de drogas. Por que eu não defenderia uma comunidade terapêutica, né? Embora ela fique bem aquém dos usos de drogas. Eu acho que dessas que são de natureza religiosa, infelizmente é a maioria, eu não quero nem comentar. Eu não ficaria num lugar desse. Mas eles oferecem alguma coisa, eu tenho que reconhecer que eles oferecem alguma coisa que, como você falou, Carmen, a pessoa fica pedindo isso, né? Eles pedem, e eu acho que às vezes tem que ter algum lugar onde haja proteção. Eu acho uma maldade eles colocarem a questão religiosa nisso, né? A espiritualidade, assim como a sexualidade, essa é uma coisa que pertence a cada um. E não tem igual, não tem como fazer igualzinho. E eu acho que eles avançam um sinal quando estabelecem que a religião vai suprir essa necessidade, essa falta. Quando, na verdade, o tratamento é aprender a lidar com a falta, né? Eu me lembro quando a gente trabalhou muito com usuários de injetáveis e nós tivemos uma supervisão de uma psicanalista em Porto Alegre, a Marta Conte, e ela nos mostrou isso, né? Ela falou que normalmente as pessoas já têm buraco no corpo suficiente para usar drogas. Nariz, boca, ânus, todo o corpo humano já vem com os buracos, né, para o uso de drogas. Que o usuário de drogas injetáveis, ele cria um buraco novo, né, ele faz uma falta nova. E isso abriu uma discussão muito grande, porque é algo que nos falta muito lidar com a angústia de que sempre vai faltar alguma coisa. E que não adianta dinheiro, que não adianta droga, que não adianta trabalho, não adianta... Sempre, e tem que faltar, porque quando não completa o quebra-cabeça é a morte, é o fim, né? Então eu acho que a gente é muito mal educado mesmo assim, e educado até para servidão, educado para escravidão, para dependência. Então os mesmos que nos forneciam esses dados de escravidão e dependência, nos cobram hoje abstinência. Então eu acho que uma postura crítica é isso que a gente tenta produzir nos grupos de redução de danos, na rua, na cadeia, na festa, lugares onde as pessoas possam se sentir à vontade para criticar e desobedecer. Não é assim que funciona, né? Eu tenho um exercício que a gente faz sempre, eu não sei porque que eu não fiz aqui, eu acho que eu esqueci mesmo. Quando eu vou falar, eu peço para as pessoas olha, nós temos 50 minutos para conversar, para apresentar um trabalho para vocês. Esses 50 minutos vocês querem que a gente faça dentro de um ambiente proibicionista ou antiproibicionista? Antes do grupo escolher, eu falo, se vocês escolherem o proibicionismo, significa o seguinte: nós vamos pegar um papel, colar ali na parede, escrever tudo que pode e o que não pode, as regras. Tudo vai estar anotado ali. E vocês vão ajudar a levantar as regras. E geralmente uma das regras que surge, a mais polêmica, é de celular. Até porque o celular ele não é mais usado assim, né? É assim. Então você não sabe quem está com ele usando e quem não está. Então, se vocês escolherem o proibicionismo, significa celular desliga tudo. E quando você faz um código de regras, naturalmente nasce um código, é um código penal. Né? O Código Penal é um código de regras. Nasce em seguida o preço que cada um, a pena que vai por ter desobedecido. Então, nesse caso, se vocês escolherem a proibição... e nasce também, quando você cria a proibição, nasce o disque denúncia. Todo mundo conhece isso. O disque denúncia é o seguinte: você cria uma regra, em seguida você cria o Código Penal, a punição, e cria mecanismo. Se você estiver usando o celular aí, quem está do seu lado tem que te denunciar. Se não te denunciar, os 3 vão embora. Vão ser expulsos. Cria o disco de denúncia. Então, o código, e se vocês optarem pelo antiproibicionismo, significa pode tudo. Fique à vontade. Pode levantar, pode sair, pode voltar. Não precisa explicar o que vai fazer lá fora. Só fica quem estiver gostando mesmo. Cara, é inacreditável. Todos optam pelo antiproibicionismo. Aí no final eu dou esse retorno, se surge algum problema, a gente para e resolve na hora. Não tem problema. As pessoas, quando mobilizadas pelo prazer de estar ali, de ficar, isso é em tudo. Eu tenho um filho pequenininho, o Arthur, ele tem 9 anos. Esses dias eu fui buscar ele na escola, ele está no caminho certo, ele é bem desobediente. Fui buscar ele na escola e eu percebi que todo mundo que saía da escola, os pais, os responsáveis, como é que foi na escola?
Eu nem consigo lembrar de resposta nenhuma das crianças. E eu fui buscar um dia lá e, curiosamente, fiz a mesma pergunta. E aí, filho, como é que foi na escola? E ele respondeu para mim, considerando que é uma escola, estava até bom. Eu falei, legal, com 9 aninhos ele já conseguiu dar um passo, né? Considerando que é uma escola, está até bom. Porque ele já sabe, a escola que ele vivenciou até agora é uma maravilha. Até os 9, 10 anos é tudo de bom. Depois é que vai ficando chato e vai piorando. Mas é isso, liberdade é a nossa grande construção. E dependência não é o contrário de abstinência. Ou abstinência não é o contrário de dependência. É liberdade. Essa é a nossa deficiência histórica, né? Nem vou falar dos seres humanos para não ampliar demais. Mas no Brasil, a gente, por conta das nossas religiões, o Antônio Lancetti sempre afirmou, previnam-se das instituições. Depois ele aprofundou e falou, previnam-se das prevenções. Pessoal, com isso a gente encerra a primeira mesa do seminário. Quero agradecer tanto aos palestrantes da mesa e também a todos os presentes aqui no anfiteatro. E lembrando que às 2 horas a gente volta com mais uma mesa que é redução de danos em contexto de festa, desafios e oportunidades. Conto com a presença de todos vocês.